Olá, boa noite. Há uma semana, um calouro da Universidade Federal do Paraná foi parar na UTI após participar do trote dos aprovados dentro de um dos campos da universidade. A mãe do estudante afirma que isso aconteceu porque ele foi obrigado a beber. Casos de abuso de álcool são comuns em festas como essas. Todos os anos, ao menos uma notícia choca o país. No ano passado, o estudante Bruno César Ferreira, de 21 anos, calouro de veterinária em São Paulo, foi agredido, obrigado a beber pinga e acabou internado em coma alcoólico. Por isso, o envolvimento dos adolescentes com o álcool ou com outras drogas é uma das principais preocupações dos pais. Para vocês terem uma ideia, só no programa que a gente fez na quarta-feira sobre como lidar com os filhos adolescentes, chegaram inúmeras perguntas sobre o assunto. Dúvidas como a de Fátima Ribeiro, que mora em Ponta Grossa, que dizia o seguinte: tenho uma filha de 14 anos que quer sair sozinha. Eu tenho medo que ela caia no mundo das drogas. O que posso fazer? E a preocupação da Fátima tem até bastante fundamento, porque de acordo com o Sebrid, quase metade dos adolescentes entre 12 e 17 anos já bebeu alguma vez na vida. 6,7% deles são dependentes do álcool. Como evitar que os jovens se envolvam com o álcool e com outras drogas? Qual o melhor caminho? O diálogo ou a proibição? Com a palavra, Bruno Rasmussen é médico gastroenterologista. Cleusa Canan é psicóloga e especialista em dependência química. Araci Azinelli é professora da Universidade Federal do Paraná, doutora em educação e especialista em educação de jovens. E Cornélio Chambá é professor e coordenador do Núcleo de Formação Humana do Colégio Bom Jesus, aqui em Curitiba. Como afastar os jovens do álcool? Essa é a pergunta do programa de hoje. Você manda a sua opinião ou até uma dúvida aqui para nós. Pode ser pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Se você quiser, pode nos assistir sempre ao vivo pela internet, basta você acessar o nosso site, que é rtve.pr.gov.br. E lembrando que a programação aqui da Paraná Educativa passa para todo o Brasil, ou na Parabólica ou na Sky, no canal 115. E só para você que sempre assiste o programa aqui sobre a dependência química, hoje, especialmente, a gente está fazendo o programa na sexta-feira, mas a partir da semana que vem ele volta ao dia normal, às quintas-feiras, às 7 da noite, tá bom? Olá, sejam bem-vindos, boa noite, obrigada pela presença. Como é que vocês avaliam isso que aconteceu com esse rapaz? E trotes, assim, a gente sempre ouve alguma notícia que é de um momento que é para ser de alegria e que acaba sendo também noticiado algo de triste, assim. Cleusa, boa noite. Oi, Fabiola, boa noite. Boa noite aos convidados. Obrigado, Bruno, Araci, Cornélio. E boa noite aos nossos telespectadores. Veja, eu penso que a questão do álcool, Fabiola, ela está sempre associada a algum momento de euforia. Então, assim, nós temos essa notícia do trote e quantas outras situações em que envolve momentos de alegria, de comemoração, que as pessoas associam ao uso de bebida alcoólica. É como se as pessoas entendessem que o fato de ser um momento de alegria há uma permissão para o uso e, consequentemente, não vai trazer danos, né? Só que o jovem não tem discernimento disso, ele acaba fazendo uso abusivo, acaba bebendo muito, né? E uma pessoa muito mais vulnerável aos efeitos nocivos do álcool. Então, essa é uma das situações, mas existem inúmeras, às vezes crianças que entram em estado de coma porque ela acaba consumindo bebida alcoólica dentro de casa com os pais ou em situações de festas infantis, assim. Então, acho que é importante a gente dar o enfoque hoje no programa da importância da bebida alcoólica, né? Dos mitos que existem em torno disso, né? Dessa atitude dos adultos que cuidam desses adolescentes em permitir que eles tenham acesso, né? Uhum. E essa ideia, né, distorcida que as pessoas têm de que se vai comemorar alguma coisa tem que estar associada à bebida.
E aí, numa situação como essa, em que a pessoa já está agitada naturalmente, ela está em estado de euforia por uma conquista ou por algo novo que está acontecendo na vida dela, junto com o efeito de álcool, ela perde completamente a noção do quanto ela está ingerindo. As pessoas acabam fazendo pressão para que ela consuma mais ainda, e aí acontece esse tipo de tragédia, né? E o álcool sempre está associado à tragédia, seja acidentes de carro, mortes, né? A gente sempre diz que a segunda causa de mortes no mundo entre jovens, né? E que o índice de mortalidade entre jovens na faixa de 18 a 25 anos é altíssima, e por consequência do uso de álcool. Ou porque ele se envolveu numa briga, ou porque foi vítima de uma briga, ou porque se envolveu em acidente, mas sempre nós estamos nos deparando com notícias onde o álcool foi uma das causas, né? Daquela violência que ele foi submetido. Professores, como é que vocês avaliam o que aconteceu aí? Eu acredito, né, que eu gostaria de falar um pouquinho depois sobre o trote, mas especificamente sobre essa questão. Eu acho que esse fato negativo, né, ele acaba sendo positivo sob o ponto de vista da discussão em relação a isso, né? Então, por exemplo, a gente teve a notícia, e o reitor em exercício o tempo todo comentou que não foi permitido bebida destilada, mas que foi permitido a venda de cerveja, né? E isso também a gente vê na mídia, porque com toda a pressão sobre a questão da prevenção e informar sobre os danos do álcool, o lobby, né, os lobistas, principalmente de cerveja e vinho, conseguiram abrir uma brecha de que só fosse proibida a propaganda de bebidas que tivesse uma concentração acima de 13% de álcool. Com isso ficou fora a cerveja e vinho. E a população, e principalmente a população jovem, ela tem uma ideia de que o álcool da cerveja, ele é menos danoso, quer dizer, é muito mais fácil de ser eliminado, né? E na realidade esse fato mostra exatamente o contrário, quer dizer, o álcool é exatamente o mesmo, o dano que ele causa é exatamente o mesmo, ele apenas tem uma concentração e uma forma de agir em função da dose, né? Então é muito comum os jovens dizerem, não, mas a cerveja ela é diurética, né? Como se o fato dele urinar mais, ele estivesse eliminando o álcool. Na realidade, ele está fazendo um efeito exatamente o contrário. Quanto mais ele vai ao banheiro, né, quanto mais ele urina, mais ele elimina água. E isso faz com que aumente a concentração de álcool no organismo, né? Então a repetição vai fazendo com que o dano, o efeito do álcool apareça muito mais cedo. Então, quer dizer, quebrar esses mitos, né, ter a oportunidade de conversar sobre essas questões, são espaços importantes que devem ser usados pelos pais, pelos professores em todas as oportunidades. Então, acho que esses fatos, eles abrem essa brecha para que a gente possa conversar melhor, informar, mudar algumas informações erradas, né? Quebrar alguns mitos que estão sendo colocados em relação a isso. Professor. Eu creio, Fabiola, que quando nós estamos mais com prevenção, nós temos que focalizar alguns aspectos. Um deles eu vejo a própria relação do indivíduo com a droga. A droga é usada porque ela dá prazer. Ela é usada porque ela vem suprimir questões dos fracassos que ele teve no dia a dia. E outra questão também, pensando em outras drogas, não só no álcool, a própria ordem econômica tem que ser considerada, porque não só o imposto que é gerado, mas também a quantidade de dinheiro que o tráfico envolve. Então, no trabalho com prevenção, essa relação do indivíduo com a droga, o porquê que ele usa. Aí vamos ter que discutir novamente, droga, de que droga nós falamos? E prevenção, o que eu quero prevenir? Eu quero prevenir esse psicotrópico, né, o álcool é uma droga, ou estou querendo prevenir, ou preciso prevenir outras coisas, questões familiares, né, relacionamento. É uma questão muito mais séria do que simplesmente a droga foi usada para afogar alguma mágoa, alguma tristeza que o indivíduo tem. Só na verdade para querer esquecer os fracassos que esse jovem tem. E usado antes de euforia a permissividade, ela é muito grande, ela é socialmente aceita, então é muito complicado. Então nós estamos com os pais e com os alunos, é muito complicado falar em prevenção de drogas quando falar em álcool. Onde o pai fala, não, mas álcool, né, droga, né? Embora até que ele saiba que seja, mas ele aceita e estimula, lamentavelmente, né? Então, e nós não podemos ser hipócritas e falar que nós vamos conseguir colocar uma cidade sem álcool, né? A cidade está aí, o álcool é utilizado, né? Eu sou abstêmico, não uso álcool em nenhuma hipótese, mas por opção, né?
Então fica até complicado, os alunos falam, não, mas professor, você não bebe, né? Como é que você vive? Né? Dá para se viver muito bem sem álcool, sim. Né? Mas ele é socialmente aceito. Eu não vou querer esse hipócrita e falar, não, eu quero que todos os meus alunos não bebam. Eu sei que eles bebem, o adolescente tem ido cada vez mais.